Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcela Paiva, diretora de negócios do Grupo CBCO. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre da professora, doutora e ativa na causa, que já já a gente vai falar sobre o que é, a Tatiana Taquedo. Tudo bem, Tati? Olá, boa tarde, Marcela. É um prazer estar aqui com você, com a equipe do CBCO. Fico muito feliz com o convite. A gente está aqui para poder agregar o máximo possível. Seja muito bem-vinda. E antes da gente começar, eu quero fazer um pedido para que vocês continuem acompanhando e se atualizando dentro do nosso podcast Além da Visão, para que se inscrevam no nosso canal, clica no sininho e acompanhem essas atualizações. Mensalmente nós estamos trazendo conteúdos de qualidade e a nossa intenção aqui é sempre trazer temas que sejam relevantes, não só na área da saúde, mas para toda uma população. E nós estamos entrando no mês de abril. E abril, dia 2 de abril, uma data que foi, inclusive, determinada pela ONU, onde se trabalha a conscientização do autismo. E a Tati, se apresenta, Tati. Quem que é a Tati nesse movimento todo? Então, pessoal, eu sou Tatiana Taqueda, a mãe do Theo. E a mãe do Theo era uma professora universitária, advogada, que atuava na área do meio ambiente. Inclusive, aqui em Goiás, eu era conhecida na imprensa como a menina das águas, né? Porque eu sempre trabalhava essa questão dos direitos das águas. E fiz um mestrado e 3 pós para realizar esse sonho, né, do direito das águas. Concomitantemente, veio um rapazinho que apareceu na minha vida, o Theo Luiz, e já nos primeiros dias de vida do Theo Luiz, a gente percebeu que o Theo era diferente. Nós éramos 7 amigas grávidas, então nós tivemos 7 bebês. E eu percebia a diferença do Theo, no que pesa o fato de eu ser marinheira de primeira viagem, eu percebia a diferença dele com os outros bebês. O Theo, ele era um bebê anjo. E toda vez que alguém virava para mim e falava assim, gente, que gracinha o Theo, aquele bebê gordo, bonito, saudável, mas ele é tão bonzinho, ele é um bebê anjo. Eu dava aquele sorrisinho amarelo, porque eu já pensava, um bebê anjo, mas não era para ser tão anjo. Tá anjo demais, Tati. E depois eu fui percebendo, o Theo foi se desenvolvendo, né? E na consulta de 4 meses dele, eu percebi que realmente ele estava muito diferente das outras crianças. Ele não olhava para mim, ele não tentava comunicação comigo. E aquilo foi me deixando preocupada. Preparei o meu peito para a amamentação, ele não quis encostar no meu peito, né? E para a mulher, né? É aquela frustração. Com certeza. Foi seu primeiro filho? Meu primeiro filho, tão esperado, com aquelas dificuldades. Então, eu perguntei para o pediatra dele, doutor, o Theo parece ter umas características diferentes dos outros bebês. O médico achou que estava cedo demais para eu fazer uma ilação daquela. Então, na consulta de 5 meses, eu até fiquei calada. Na de 6 meses, eu não aguentei. Falei, doutor, o Theo é diferente dos outros bebês. Aí eu comecei a contar algumas características dele, principalmente essa falta de vontade de contato comigo, de não olhar para mim, de ficar bonzinho quando tá lá fazendo aquilo que ele queria, que era o quê? Ficar quietinho no berço ou no sofá vendo televisão. Ele podia ficar lá 24 horas. Agora, se você pegasse para dar um banho, para fazer qualquer outra coisa, ele chorava, porque a gente tirava ele daquele ambiente de conforto dele. E o médico me disse, então vamos começar a investigar autismo. Quando ele disse aquilo, eu, aquela professora universitária de meio ambiente, né, que não sabia absolutamente nada de autismo, a única coisa que veio na minha cabeça foi o Dustin Hoffman naquele filme Rain Man. E eu lembrava do Dustin Hoffman naquela cena em que ele vai atravessar a rua, sabe? Meio abobalhado, assim, confuso na rua, não conseguia atravessar, e o Tom Cruise vinha e puxava ele, e ele ia para um lado, o Tom Cruise puxava ele para o outro. E eu só conseguia enxergar aquela cena, e eu pensava assim, não é isso, não pode ser isso. Né? Para mim, autismo era só aquilo, eu não entendia ainda que o autismo era um espectro. Mas eu sempre fui muito de estudar, sempre gostei muito de estudar.
Eu saí daquele consultório, naquele dia, pronta para estudar. E eu comecei a fazer uma pós-graduação em autismo, e eu comecei a fazer vários cursos, o que existia. De direito não tinha nada, né? Mas eu estava mais interessada nessa parte de saúde, né? Era a parte que eu estava mais interessada. Eu não entendia ainda que eu era professora de direito. Eu só pensava em terapia, que o Theo tinha que fazer essa e aquela terapia. A gente ficou 1 ano procurando pelo diagnóstico. Eu já sabia que ele era autista, mas a gente precisava daquele laudo, né? Aquele laudo, né? Que por vezes rotula tanto uma pessoa, né? E só com 1 ano e meio, quando ele estava com 1 ano e meio, é que nós conseguimos esse laudo. Por quê? Porque 11, 12 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade maior de estar fazendo esse diagnóstico. Hoje não. Hoje está muito mais simples de fazer um diagnóstico de uma pessoa com transtorno do espectro autista. Mas naquela época era mais difícil. E olha só, aí essa mãe TDAH que vos fala, né, que toda hora você vai ter que me dar uma puxada, porque primeiro que eu não paro de falar, e segundo porque eu me perco, toda hora eu passo para outro assunto, aí você tem que me puxar para eu voltar. E está muito ligado também essa questão dos transtornos, tanto é que os autistas aí, média aí de 30% dos autistas também têm TDAH. Né? Lá em casa, todo mundo no sorteio ganhou. Mas, Tati, é tão interessante, eu tinha até criado nós aqui da nossa equipe, tínhamos criado um roteiro para conversar contigo, mas eu abandonei esse roteiro, porque o pouquinho que nós conversamos aqui antes das gravações, de iniciar as gravações, abriu um outro universo de possibilidades para a gente bater esse papo. Como eu te falei nos bastidores, eu não tenho um filho autista. Isso, para mim, acaba sendo um limitador de compreender realmente como é viver a mãe de um filho autista, o pai de um filho autista, de um espectro, né? Como você falou, eu acho essa palavra bem interessante, daqui a pouquinho você vai explicar o que é, porque eu tenho certeza que muitos ouvintes não sabem. E aí, através disso, eu falei, não, eu vou puxar uma outra linha de bate-papo com a Tati. Eu acho que nem tanto focado no profissional dela, porque a Tati levanta uma bandeira hoje fortíssima, né? A Tati chegou aqui, sentou e ela já, assim, me deu uma aula que vocês não têm ideia. Essa mulher é incrível, ela é do movimento mesmo. Acho que não tinha outra pessoa para estar aqui, até porque é um processo de aprendizado muito grande para mim. E dentro disso, Tati, a mulher, quando ela, como você falou, né, há 11 anos, 12 anos atrás, há 15, 20 anos, se a gente for puxando para trás, é muito pior. Há 20 anos não se falava sobre. Pouco se falava, né? Há 11 anos, você teve seu filho com... Ele tem 11 anos hoje, não é? Hoje ele tem 11. Com 1 ano e meio de diagnóstico. E hoje há uma facilidade maior nesse diagnóstico. A gente consegue diagnóstico em bebês de 6 meses. 6 meses. Mas conta pra gente, quais são os principais sinais que esse bebê traz para que a mãe já ligue um alerta? Até porque eu vejo muitas vezes também que tem um movimento social que é complexo, onde a mãe ela não quer descobrir, ela fica preocupada. São vários universos, né? A mãe fica apreensiva, o pai fica apreensivo, a família fica apreensiva. Mas passa pra gente um pouquinho da tua experiência, daquilo que você tem vivido, de principais sinais que essa criança vem trazendo para a mãe e o pai já ligar esse alerta, a avó, o tio. No caso do Theo Luiz, ele não gostava do meu colo, ele não quis mamar em mim. Eu chamava a atenção dele, sabe quando você fica, neném, olha aqui pra mamãe. E ele não olhava. No universo dele. Não olhava. Eu me recordo muito bem, a gente viajando para Caldas Novas, e eu no carro com ele, bebezinho, e eu passava aquele tanto de vaquinha, né? Olha a vaquinha. Ele não olhava. Cavalinho. Ele não olhava. E foi a viagem inteira eu tentando mostrar alguma coisa para ele. Quantos meses o Theo estava? Isso ele já estava já com uns 8, 9 meses. Ele não olhava. E a gente já, naquela coisa, será que o Theo é autista? Minha mãe achava que ele era, mas ela tinha medo de me falar.
Isso que é interessante da gente colocar na mesa. A minha mãe achava. Por quê? Por conta dos movimentos repetitivos dele, a forma diferente, a função diferente que ele dava para os brinquedos. Por exemplo, ele pegava um carrinho, ao invés de pegar o carrinho e brincar com o carrinho, né, deslizando o carrinho pelo chão, não, ele pegava o carrinho, virava de cabeça para baixo e ficava lá rodando, girando as rodinhas. Para ele, a função do carrinho era aquela. Ele ficava fazendo movimentos ali do mesmo jeito, um tempão, sempre olhando para aquele lado que não era o lado que estava se chamando a atenção. Gostava de uma televisão, adorava. Mas se a gente desligasse a televisão e começasse a chamar ele, se ele tivesse com o olhar fixo para o ventilador, ele ia continuar com o olhar fixo para o ventilador. Então, a grande maioria das pessoas descobrem que a criança tem transtorno do espectro autista quando ela entra na escola. Porque são os próprios professores que já identificam algumas atitudes atípicas e reportam aí para as famílias. Mas tem como nós pais, principalmente aqueles pais que têm a oportunidade de conviver com a criança, porque nós sabemos, Marcelo, que tem muitas mães que quando o menino faz 4 meses, ela tem que voltar a trabalhar e o menino precisa ficar num CMEI, precisa ficar com uma terceira pessoa. Então, a gente tem que deixar de ser juiz também, né? Excelente. Porque eu vejo muito, assim, essa pegada da sociedade juíza, fazendo julgamento o tempo inteiro. É muito comum, por exemplo, você vai num supermercado, a criança autista começa a se debater no chão porque ela teve alguma frustração e ela começa a se debater no chão. O terceiro, ele passa, já olha bem para a cara da mãe, com aquele olhar fulminante, tipo assim, mas esse menino birrento é o fruto de uma família que não dá educação para ele. A pessoa não entende que o autista, ele tá ali naquele supermercado, um local com uma poluição visual imensa, com barulho horroroso, iluminação com cheiros, absurda. Iluminação, gente, isso que tudo ele é muito, pode né? ter uma crise, Claro. ele pode ter um meltdown. Então, e quando eles têm uma crise, dói. As pessoas não entendem isso. Conversando com autistas adultos, eles já me explicaram que no caso deles, quando eles entravam em crise, a cabeça doía tanto, mas tanto, era uma dor tão doída, né? Que eles começavam a bater a cabeça na parede para ver se a dor externa atenuava a dor interna. Então, quando um autista ele está tendo uma crise, ele está sofrendo. Ele está sofrendo. E essa crise, ela pode ser, o gatilho dela pode ser luz, barulho, multidão, cheiro ou um acontecimento. Daí, o motivo pelo qual, hoje, um dos direitos que a pessoa autista tem como pessoa com deficiência, que é de prioridade no atendimento, no comércio, nas agências bancárias e análogos. Por quê? Porque para ele é difícil estar ali. Aí vem a sociedade julgadora e fala assim, então por que essa mãe... E sempre sobra para a mãe, tá? É sempre a mãe. Ninguém fala o cuidador. Sempre fala a mãe, né? Mas por que essa mãe levou esse menino pro açougue? Por que ela tá levando esse menino... Ela já sabia. Pro banco? Caramba, a gente não sabe se ela tem opção. Olha, hoje no Brasil, a grande parcela de famílias de pessoas autistas são pessoas de baixa renda que vivem, sabe de quê, Marcela? BPC, Benefício de Prestação Continuada, do governo federal. Um salário mínimo. Ela não pode trabalhar porque ela tem que ficar por conta daquele menino 24 horas por dia, que por vezes nem dorme à noite, porque muitos deles têm transtornos do sono. Então, se o menino não dorme, se debate, grita, chora, a mãe está ali para socorrer. E como é necessário falar para que a sociedade compreenda que é uma família que tem que ser acolhida, é uma situação a ser acolhida. E esse movimento todo que você está ilustrando para a gente faz muitas vezes com que os pais realmente falem assim, eu não quero nem descobrir, posterga. Ou quando descobre, não contam para a sociedade, porque ainda tem um outro quesito que eu queria que você falasse. A exclusão da família, do meio social, por conta de uma criança autista. A gente vive numa sociedade muito preconceituosa de várias formas, né?
Grande parte dessas famílias que têm um filho com algum tipo de deficiência, Marcela, não tem pai? Não. Grande parte dessas famílias aí você vai perceber que o homem vai embora, construir uma outra família, e fica a mãe com o menino. Quando eu peguei o diagnóstico do Theo, a gente conseguiu começar um tratamento de psicopedagogia e de psicomotricidade na Associação Pestalozzi de Goiânia, uma entidade que eu respeito demais. Então, o Theo, ele ia para a escolinha, para o CMEI de manhã, e à tarde ele tinha algumas terapias e também tinha essa ida na Associação Pestalozzi, que era para fazer psicomotricidade e pedagogia. Na primeira vez que eu estive lá levando o Theo, chegamos nós dois, né? E eu sentei, era um espaço aberto, cheio de bancos, onde as mães, em regra mães, porque era muito raro ter um pai lá, as mães sentavam, né, para esperar os filhos que estavam lá nas terapias. E eu me recordo muito bem que uma mulher, quando eu cheguei, passou um pouquinho, ela olhava para mim, ela olhou para mim e falou assim, nossa, você usa aliança. Eu não entendi. Meu Deus. Eu não entendi aquilo. Eu fui entender aquilo 2 meses depois. 2 meses. Que eu percebi que eu era uma das poucas mulheres casadas ali. Que tinha alguém para me ajudar. Para me ajudar não, né? Pra gente se ajudar. A gente já tá até corrigindo essa palavra, né? Pra gente se ajudar. Né? E eu percebi que a grande maioria das mulheres ali, elas eram sozinhas e viviam de BPC. Por quê? Porque elas queriam trabalhar, mas elas não podem porque tem que ficar por conta do filho. E o espectro, Marcela, como a gente estava falando mais cedo, ele não é à toa que a gente usa o termo transtorno do espectro autista, né? Esse Explica espectro, o que é. ele pode ser assim, o azul mais claro ao azul mais escuro, sendo que entre o mais claro e o mais escuro nós teremos o quê? Infinitas nuances. Ou seja, a pessoa autista, as pessoas autistas, elas possuem características similares. Porém, dificilmente você vai achar uma muito parecida com a outra. Dificilmente. O espectro, ele é riquíssimo. E quando o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais Mundial, ele trouxe a síndrome de Asperger para dentro do autismo, a gente teve ainda um crescimento maior no espectro. O espectro bombou, né? Então, mais ainda. Então, hoje nós temos, até um tempo atrás a gente falava em graus, né? Grave, moderado, leve, a gente não fala mais em graus. Agora a gente fala que o transtorno do espectro autista, ele exige o quê? Níveis de suporte. Nível 1, nível 2, nível 3. Mas não quer dizer que o fato de uma criança, um adolescente ou um adulto estar ali com necessidade de suporte nível 3, que é a mais pesada, não quer dizer que ela precisa mais do que o do 1. Porque, por vezes, o 1 também, por mais, vamos usar o termo antigo, leve que fosse, ele também precisa de muito suporte. Vamos entrar na parte ruim, né? A pessoa autista, ela possui uma predisposição ao suicídio muito maior do que as demais pessoas. Tati. Ela possui por quê? Porque ela também possui uma predisposição à depressão. Ou nunca tinha parado muito para maior fazer do essa que reflexão. as outras pessoas. Então, nós temos um número aí de acontecimentos nesse sentido que são preocupantes. São preocupantes porque em grande parte das vezes, principalmente quando a gente fala daquelas pessoas que têm noção da própria condição, elas se sentem, por vezes, aí meio que escanteadas, realmente discriminadas, pelo jeito diferente dela ter ao olhar para o mundo. Por ela olhar diferente, ela acaba sendo reprimida. Né? Imagina só aquele coleguinha nosso que não tem aquele filtro, né, entre o pensamento e a língua, e fala. A gente vai ter autistas assim. E por ele ter essa característica, esses específicos terem essa característica, eles vão ser discriminados. Aquele
que não gosta de ter contato com as pessoas, prefere ficar mais lá fazendo aquelas coisas no hiperfoco dele, ou no computador, ou fazendo alguma coisa ali que ele gosta no canto dele, ele sempre foi taxado de quê? O antissocial, né? Então, de uma certa maneira, a gente sempre vai ter aí esses rótulos em cima das pessoas autistas. E lidar com essas barreiras não é simples. Por quê? A maioria deles entende quando é maltratada, entende quando ela percebe que as pessoas ao redor dela estão tratando ela diferente das outras. E ninguém quer ser tratado de forma diferente. Todo mundo quer o quê? Gozar do princípio da isonomia, né? Eu nem falo da igualdade, porque já como dizia Aristóteles, né, a gente tem que tratar os iguais de forma igual, os diferentes de forma diferente na medida das suas desigualdades. Então não adianta eu ter 3 filhos, um de meio metro, um de 1 metro e um de 1,5 metro, e entregar um tamborete para cada um, para eles subirem no tamborete para pular um muro. Se cada um é de um tamanho. O pequenininho vai precisar de mais apoio. Eu vou ter que pegar o tamborete do grandão, que consegue pular sozinho, e dar para o pequenininho, para poder chegar o quê? Nessa isonomia. E a política hoje de busca pelos direitos da pessoa com deficiência, e o autista é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, ela busca o quê? Dar condições de igualdade para a competição. Quando a gente fala em cotas, muitas pessoas falam, que isso, cotas não, é contra cotas, mas não entende que tem toda uma história envolvida para ter chegado nessa questão das cotas. As oportunidades são diferentes. É uma visão de mérito distorcida. Exato, são diferentes. E por vezes, para uma pessoa com deficiência mostrar que ela é inclusive melhor do que eu, ela precisa da oportunidade de estar lá. E não só estar lá, ela vai ter que se esforçar muito mais para conseguir se manter lá. Exato. Porque então, ela vai esse ter esforço, que ele é como não haver a necessidade dessas políticas públicas de inclusão. É o que a gente mais Possível. precisa. Hoje, a necessidade de políticas de inclusão, elas estão tanto na educação, como na saúde, como no esporte, no lazer, no mercado de trabalho, na própria previdência, na assistência social, em todos os lugares. Nós padecemos de quê? De formas de levar justiça social para essas pessoas que sempre foram o quê? Objeto de discriminação. Para você ter ideia, se você for fazer uma análise da história, você vai perceber que a pessoa com deficiência, o primeiro problema que ela se envolveu foi ter o reconhecimento de ser pessoa. Ela não era pessoa, né? Quando a gente fala antes da antiguidade, a gente nem sabe se existia pessoa com deficiência, porque o homem sobrevivia. Então, muito provavelmente, aqueles que fossem pessoa com deficiência não sobreviviam. Mais para frente, chegando na antiguidade, a gente percebe aí, principalmente em Roma, né? Lá em Roma, os pais tinham autorização para matar os filhos se o filho nascesse com algum tipo de deficiência. E se fosse uma deficiência invisível, a partir do momento que o menino ia crescendo e fosse demonstrando ali que ele era diferente, também poderia ser morto. E hoje você consegue perceber uma diferença de quando você teve o diagnóstico do TEL? No todo, sociedade? No todo. A gente caminha a passos de formiga, né? A sociedade caminha. Mas nós estamos dentro da área do direito, nós avançamos bastante, principalmente depois dos movimentos norte-americanos da década de 80, que chegaram com mais força aqui no Brasil, na década de 90, início do ano 2000, quando a gente teve a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, realizado pela ONU e nos Estados Unidos, em 2006, principalmente, eu gosto muito de usar esse marco temporal, que é a Convenção Internacional. Com a Convenção Internacional, nós tivemos, sim, avanços, especialmente no que diz respeito ao Brasil. Sabe por quê? O Brasil foi um país signatário. Nós tivemos representantes fortes lá
na Convenção Internacional nos representando. E quando o documento final dessa convenção chegou no Brasil, ela chegou com força de emenda constitucional. Veja bem que aquilo que a ONU disse em 2006, na convenção, chegou aqui com força de emenda constitucional. Ou seja, abraçou a nossa Constituição e começou a fazer parte da nossa Constituição. E quando a gente fala de normas, a gente tem uma pirâmide em que a Constituição Federal ela está no topo. Tudo que vem para baixo, leis complementares, leis ordinárias, decretos, resoluções, etc., o texto dessas normas infraconstitucionais não podem divergir com aquilo que está na Constituição. E a Constituição absorveu aquilo que a Convenção disse. E uma forte determinação foi o quê? O respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala de direitos humanos e quando a gente fala de direito da pessoa com deficiência, a gente está falando de direitos humanos, a gente não tem como fazer uma defesa, uma explanação, sem eleger o princípio da dignidade da pessoa humana como o mais importante e esteio para os demais. E é por isso que hoje, quando a gente abre a nossa Constituição Federal, logo no primeiro artigo, nós temos lá essa dignidade humana, a necessidade de respeito à dignidade humana de todos os cidadãos. E puxando esse fio para aquela mãe que matricula o seu filho, eu vou trazer até para a situação de unidade privada, e tem o sentimento de não ser aceita, ou percebe uma cobrança de taxa excessiva, ou de uma mensalidade num valor diferente dos demais alunos. Porque isso acontece, não acontece, Tati? Olha só, Marcela, você sabe que se isso estiver acontecendo ainda, esse gestor pode ser preso, né? Isso, vamos falar um pouquinho disso. Porque muitas mães passam por isso de uma maneira muito disfarçada e não sabem o que fazer. É interessante isso. E até a nossa Lei Brasileira de Inclusão, que é um filhote da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, ela dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência. Quem tem uma pessoa com deficiência em casa ou convive, tem que conhecer essa lei. Essa lei é importantíssima. Repete ela pra gente. 13.146 de 2015. Perfeito. E ela começou a entrar, ela começou a vigorar em janeiro de 2016. Quando ela começou a vigorar, foi um auê em tudo quanto é escola do Brasil. Por quê? A Lei Brasileira de Inclusão, ela reservou um capítulo para falar sobre educação. E lá no artigo 28, o legislador, ele elencou obrigações da escola, tanto pública como privada. Afinal de contas, não tem essa de achar que só o público que tem obrigação. Evidentemente que não. Por isso que eu tô aqui no assunto do privado. A partir do momento que eu quero abrir uma escola, eu preciso de uma concessão pública. Se eu consigo essa concessão pública para funcionar, eu preciso respeitar o sistema educacional vigente. Eu preciso respeitar as normas que legislam sobre essa educação. E a norma que existe hoje no Brasil é de que a inclusão escolar ela deve acontecer em qualquer local, seja no CMEI, no ensino fundamental, no médio, na faculdade. Ele tem que acontecer. Nós temos que ter essa inclusão. E como que a gente faz para ter acesso a essa inclusão? Gente, é direito. Direito não se retira. Direito se respeita. Infelizmente, o que nós temos hoje é o quê? Antes, e eu passei por isso, porque quando eu peguei o diagnóstico do Theo numa quinta-feira, 13 de junho, 3h30 da tarde, no outro dia eu fui olhar escola para ele, porque na minha cabeça eu achava que ele tinha que socializar. Mal sabia eu que escola não era para socializar, escola era para aprender. Mas eu achava que a escola, no caso, seria para socializar. E eu fui atrás dessa escola para ele. Então, eu pensei, eu vou nas 5 escolas mais próximas da minha casa. Cheguei na primeira escola e quando eu disse que o Theo era autista, ele estava comigo,
A coordenadora deu um sorrisinho amarelo, virou para mim e falou assim, aquela menininha ali também, ela também teve alguma coisa. Disseram que ela teve uma febre e ficou ali daquele jeito. Ai. Aí eu já fiquei assim. Fui na segunda escola, falei que o Theo era autista. A diretora me deu parabéns. Até hoje eu não sei o que ela entendeu, né? Mas eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Ela te deu parabéns. Me deu parabéns. Só faltou falar parabéns, mãe. Pois é. Não tem nome, é mãe. Parabéns, mãe. Fui na terceira escola, eles nem sabiam o que era autismo quando eu disse que o Theo era autista. Fui na quarta escola, aí a coordenadora, uma psicóloga, me recebeu muito bem, né? Quando eu disse que o Theo era autista, ela virou para mim e falou assim, mas eu sei de uma escola muito melhor para ele, no setor tal, porque lá eles já estão acostumados a lidar com crianças como ele, lá ele vai ser muito melhor para ele. Ou seja, já me descartou. E eu fiquei assim, gente, mas não é possível, né? Fui para a quinta escola, eu deixei a que eu mais queria, eu deixei por último, que era mais próxima da minha casa e era mais famosona. Cheguei nessa escola, a diretora foi me mostrar a escola. E o Theo já estava cansadinho, ele estava dormindo no carrinho. Ele estava com 1 ano e meio. Então, eu andava com ele, dormindo no carrinho pela escola, conhecendo a escola. Era aquela escola que eu queria para mim. Né? Eu ainda brinquei com a diretora. Nossa, essa escola era a escola que eu queria para mim. Né? Muito bacana, tem tudo. E aí eu vi uma criança com síndrome de Down passando e comentei, vocês estão respeitando a inclusão. Eu não tinha falado que o Theo era autista ainda. Ela vira para mim e fala assim, nós temos 2 crianças com síndrome de Down aqui na escola, mas eles têm os monitores pagos pelos pais que ficam com eles, mas as crianças com síndrome de Down são dóceis. E eu nunca vou esquecer desse termo que ela utilizou. São dóceis e não dão muito trabalho. O problema são os autistas. Tati. Marcela, o que a família eu olhei passa? Pro Theo dormindo, que nem um anjinho lá no carrinho. Sabe, como se alguém tivesse enfiado uma faca nas minhas costas e tivesse lá mexido. Eu fiquei tão chateada que eu nem contei que ele era autista. Fui embora. E naquele primeiro dia de diagnóstico do Theo, aquela mãe que estava tão preocupada com a saúde, com as terapias, com isso, com aquilo, caí na real. Eu tinha que preocupar com os direitos do meu filho. Porque se eu não defendesse os direitos do meu filho, ele não ia conseguir muita coisa, não. Porque a gente está falando de um menino que necessita de um grau substancial de suporte. O Theo está muito longe de ser leve. Então, começou a nossa saga. E concomitantemente, né, eu contei para alguns colegas meus, e nessa época eu tinha colunas, eu tinha uma coluna diária de direito, num jornal aqui de Goiás, escrevia para outros, participava muito de programas de televisão e conhecia muita gente da imprensa. E aí a diretora de uma revista que era mais famosa aqui, ela falou assim, Tatiana, vem com a gente, fala sobre autismo. A gente não tem, ninguém fala disso, fala disso. Aí eu, mas falar de autismo? E eu comecei a escrever para esse blog e bombou. Aí foi tão engraçado que poucos meses depois eu fui para uma palestra em Ribeirão Preto, eu nunca vou esquecer. Eu lá no hotel e chegaram 3 meninas em mim e falaram assim, você é a Tatiana Takeda? Aí eu sou. Ela, nossa, a gente é muito sua fã, a gente te acompanha, a gente ri, a gente chora com você, dos meus textos que eu escrevia, né? E aí, de lá para cá, a gente vem o quê? Tentando contribuir no sentido de agregar, trazendo não só os direitos da pessoa com deficiência, mas também a conscientização e a sensibilização que deve vir junto, porque aquela professora de meio ambiente, ela teve que, a partir do primeiro dia de diagnóstico do filho, teve que migrar de área. Se transformar. E aí, a gente teve que começar a estudar os direitos da pessoa com deficiência. E estamos aqui hoje. E hoje você é uma especialista. Hoje eu rodo o Brasil inteiro, olha que maravilha. Né, dando palestras, Sorte dando que a gente cursos. tem pessoas como você, viu, Tati? Mas tem muita gente como eu hoje, ó.
graças a Deus, de 10 anos para cá, as pessoas foram perdendo a vergonha, foram se descobrindo. E eu acho que, concomitantemente, a mulher ela foi se empoderando também. É todo um movimento, né, que acontece. E hoje que você tem interliga. um movimento forte, hoje você tem aí tanta gente boa, empenhada, querendo ajudar, né? Na minha época, quando eu comecei a escrever, só existia um blog, que eu me recordo, era o único que eu tinha acesso para poder ler alguma coisa, que era o da Andréa Werner, lá de São Paulo, que hoje é deputada lá em São Paulo. Então, aí eu vim e comecei a escrever também. E depois de mim vieram mais pessoas. Né? E falar sobre isso é necessário, demais. Né? E é uma pena até que o nosso horário já está acabando, já até extrapolou. A gente acabou de começar, tá? né? Então, aqui, eu tinha certeza que ia dar nisso. Eu já tinha certeza que se tivesse oportunidade, nós ficaríamos aqui por 2, 3 longas horas e isso passaria com estalar de dedos. Mas, Tati, infelizmente nós temos que terminar. É um conteúdo tão vasto, tão profundo, que eu quero te convidar a outros momentos para a gente continuar Estaremos com essa conversa. Aqui, e eu convido o pessoal para estar seguindo a gente no Direito e Inclusão, que é o nosso perfil no Instagram. E lá no Direito e Inclusão, a gente tenta colocar bem mastigado, né, todas as normas novas que vão aparecendo, a gente coloca lá para a pessoa ter um canal e saber que lá ela vai achar tudo que está acontecendo. Quem quiser me seguir no meu pessoal também, Tatiana Takeda Oficial, já é aquele que é mais leve, né? Eu já trago um pouquinho da minha família, já trago bastante piada, adoro um meme. Eu costumo falar, eu sempre recebo mensagens no inbox, né, de mães, principalmente mães, dizendo assim: eu estava tão triste, mas na hora de dormir eu entro nos seus stories. Minha higiene do sono é pra o poder Instagram rir. da Tati. E eu brinco, eu falo assim, gente, o mundo já tá tão difícil, a gente já enfrenta tanta coisa, vamos economizar piada para quê? Né? Então, eu prego muito isso também, a questão de cuidar do cuidador. É muito importante, porque é muito comum a pessoa se doar demais, esquecer de si próprio. E aí, se eu não estou cuidando de mim, como que eu vou cuidar do outro? Até porque, pela lei natural das coisas, os mais velhos vão primeiro do que os mais novos. Então, tem que ter um autocuidado, isso é importantíssimo. Mas isso é tema para outro podcast. Mas eu quero fechar com esse tema, até para a gente deixar aquele gostinho de quero mais. Para as famílias que estão passando por isso nesse momento, Tati, que ainda tem uma suspeita, não compreenderam, receberam um diagnóstico, ou ainda não conseguiram aceitar a situação. O que você diria para essa família? Não é fácil para ninguém. Né? Porque você vai enfrentar adversidades, você vai enfrentar questões que, se o seu filho não tivesse uma deficiência, você não passaria por aquilo. E fatalmente a pessoa vai se questionar sobre isso. Mas por que comigo? Ocorre que nós vivemos num país em que 1/4 da população brasileira tem algum tipo de dificuldade para enxergar, ouvir, mobilidade, atividade da vida diária. Nós vivemos num mundo hoje onde 1 a cada 36 crianças possui autismo. E a pergunta que a gente deve se fazer é: por que não eu? Por que eu não posso ser a mãe de uma criança com deficiência? O que eu tenho? Talvez eu até seja mesmo porque era para mim. Né? Não vou romantizar aquela questão de missão, cruz, que sei que a gente tem pavor, não. Mas a gente consegue sim. Agora a questão é um recado muito importante que as pessoas têm que absorver. As dificuldades, elas vêm com o filho com necessidade, com o filho sem necessidade, mas no caso específico desse nosso público, que acarreta aí grandes adversidades no dia a dia, principalmente por conta das barreiras atitudinais, e a gente está falando de preconceito, discriminação, capacitismo, bullying, é difícil, mas tem hora que a gente tem que descansar, a gente descansa, a gente não desiste. Então, tá difícil, para um pouquinho, descansa, mas não desiste. Porque a inclusão, ela é um caminho sem volta. E essas famílias são importantes para levantar essa bandeira também, para essa grande quebra de paradigmas que nós temos na sociedade. Então,
Quero te agradecer muito, Tati. Obrigada por você ter vindo, ter aceitado esse bate-papo, esse desafio de vir aqui nesse período do teu dia, que ela é super corrida, super ocupada, e realmente dizer que você é extremamente importante para todos nós, para uma sociedade como um todo. Ter uma mulher forte, claro, tem as suas sensibilidades, tem as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, mas eu estou apaixonada te ouvindo, porque você fala com tanto amor, você fala com tanta garra, que é incrível. Foi o podcast assim que eu fiquei mais hipnotizada, não desmerecendo os demais, mas é porque realmente você fala com amor, você já chegou igual um vulcão aqui, Tati. Chegou um vulcão explodindo informações, e sorte nossa ter a Tati com TDAH. Medicada. Medicada. Eu tô medicada. Nesse movimento e levando tanta informação de qualidade, quanta inteligência, meu Deus, quanta vida tem dentro dessa mulher. Muito, muito obrigada. E manda um beijão nosso pro Theo. Vou mandar. A gente quer conhecê-lo depois e sempre que a gente, enfim, que você precisar, a gente vai estar à disposição. E eu vou dedicar todas essas palavras muito gentis suas a todas as mães de autistas do Brasil. Obrigada, gente. Até a próxima. Acompanhe a gente nas redes sociais também. @HOPalmas, Totum.saúde, certo? Tô errando? Eu tenho a galera que dá cola aqui. Totum Saúde e CBCO.olhos, certinho? Eu não tenho TDAH, mas você tem que imaginar como é que é a memória da Marcelinha aqui, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, Tati. gente. Valeu.